Eu sou a Aline Ketterle, do curso de Engenharia Civil da UFPE, e estarei apresentando a terceira etapa do projeto de Engenharia Econômica, que é a análise do investimento proposto. A empresa é a Mimarmita Congelados e estarei apresentando os dados econômicos. Os dados econômicos do negócio, para início, deve se levar em consideração o triângulo de equivalência do professor Daniel A. Moreira, onde ele organiza os dados através de um fluxo de caixa e usa três letras para a representação desses valores, onde P representa o valor inicial, ou então o valor presente ou capital. O S ele representa o valor futuro ou montante, e o R, ele representa as parcelas, onde elas são sujeitas às taxas de juros desde o período 1 até o período N. Aqui na parte inferior do slide encontra-se a diagramação do triângulo de equivalência e suas respectivas fórmulas de passagem entre uma etapa para outra e vice-versa. Com relação à depreciação, aconteceu a aplicação nas máquinas e equipamentos e nos móveis e utensílios, que leva em consideração que eles ficam dispostos ali no fluxo de caixa durante o período de 10 anos e a taxa de depreciação foi de 10% nesse período. As máquinas e equipamentos saíram de R$ 41.979,59 para uma depreciação linear anual de R$ 3.778,16. Os móveis e utensílios saíram de R$ 10.458,84 para uma depreciação linear de R$ 941,30, totalizando R$ 4.719,46 ao ano. Com relação à taxa mínima de atratividade, ela diz respeito a uma porcentagem que leva em conta três princípios. O primeiro é o custo de oportunidade, que é quando o investidor ele tem outras oportunidades de negócio, mas ele transforma o que seria investido nesses outros negócios em capital para a empresa. Com relação ao risco de negócio, que é o segundo item, ele é relacionado aos riscos de investimento e o retorno financeiro. E, por fim, a liquidez, que é quando o investimento ele consegue reverter rapidamente em caixa para a empresa. Então, como é uma empresa que tem voltada para o ramo alimentício e tem uma alta rotatividade de dinheiro, então foi estabelecido uma taxa mínima de atratividade de 15% a ser aplicada pelo período de 10 anos. Para o cálculo do custo anual uniforme, que é o CAU, ele consiste na transformação do fluxo de caixa em uma série de parcelas uniformes com as entradas e saídas de valores financeiros, tudo isso sujeito à taxa mínima de atratividade. Aí, se ele der um valor positivo ou nulo, significa que as receitas elas estão cobrindo os custos. Então, é um negócio lucrativo. E quanto mais positiva, mais é viável o negócio. Se o CAU ele der um valor negativo, o projeto ele tem que ser refeito ou então tem que ser abandonado, porque acontecerá uma grande perca de dinheiro. Com relação ao investimento inicial, foi investido em móveis e utensílios R$ 10.458,84. As máquinas e equipamentos foi R$ 41.979,59 e para a legalização da empresa R$ 13.550, totalizando R$ 65.988,43. A entrada de receita, que é exclusiva para a venda de marmitas, então é R$ 19.400 ao mês e, consequentemente, R$ 232.800 ao ano. As saídas de dinheiro podem ser divididas em duas etapas, que são as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas, como falado na etapa 2, elas acontecem regularmente e sempre aquele mesmo valor. Então, entre o salário dos funcionários, que é de R$ 2.640, multiplicado por 13,3, porque está totalizado os 12 meses anuais, mais o 13º e o terço de férias, totalizando R$ 35.200. O aluguel ao ano fica por R$ 7.800. A conta de água fica por R$ 2.400. De energia por R$ 5.400. E internet R$ 960 ao ano, totalizando R$ 51.760. Com relação às despesas variáveis, para matéria-prima, foram investidos R$ 12.600,01 ao mês, de propaganda R$ 450 e combustível R$ 1.000, totalizando R$ 14.050
1,1 centavo ao mês. E ao ano, só é multiplicar por 12, então totaliza R$ 168.600,12. Todos esses dados que eu falei aqui estão especificados nessa tabela. E agora, com relação ao saldo de caixa anual, que é esse valor aqui embaixo, foi feita uma diferença entre o valor de entrada, que é a receita, retirando dela os custos anuais, que são esses grifados em vermelho. E, além disso, para o cálculo do CAL, é feito um somatório do investimento inicial, das despesas fixas e das despesas variáveis, e totalizou R$ 286.348,55. Ao fim do primeiro ano, esse investimento inicial, que é da compra de imóveis e maquinários, ele é retirado da conta. Então, fica só R$ 220.360,12, que vão ser estendidos do ano 1 até o ano 10. Aí, lembrando que acontece também nesse período a depreciação dos 10% pelos 10 anos sobre as máquinas e equipamentos móveis e utensílios, que lembrando que ficou em R$ 3.778,16. Esse valor ele foi abordado nessa outra tabela, onde foi feita a subtração em cima do valor anterior. Então, ao final do 10º ano, os móveis, equipamentos, máquinas e utensílios eles estarão valendo R$ 5.243,84. Nessa tabela aqui nesse slide de cima, acontece a especificação do fluxo de caixa, começando no período 0, que é a inauguração, até o 10º ano de serviço. Aí nas despesas foram listadas aqui e organizadas, já levando em consideração a depreciação. Nas receitas acontece uma manutenção, com a diferença que do ano 1 até o ano 10, o lucro da empresa ele foi reaplicado. Então entra como receita. E aqui nessa linha aqui debaixo da planilha, acontece a soma da despesa com a receita. E nós podemos ver que fica negativo até o ano 6. Esses mesmos dados, eles foram abordados aqui nesse gráfico, onde foram colocados o valor presente, que assim que inaugurou já aconteceu essa despesa, que é o investimento, e essa receita. Ao mesmo tempo, quando vai acontecendo a distribuição até o ano 10, os valores eles são mantidos. Então, aqui está o montante final e aqui essa parte de parcelas, começando no período 1 até o período 10. O CAL, pega-se o valor lá inicial e faz a soma, sempre aplicando. Nesse caso do CAL, a gente faz a transformação do valor futuro para o valor presente durante os 10 períodos, vai de 1 até o 10, e aplicando sempre a TMA de 15%. Aplicando na fórmula, foi encontrado esse valor aqui de menos 32.829,43 e, por fim, é aplicada a fórmula do valor presente para a parcela, onde ela é totalizada por 10 períodos, aplicando a taxa de 15%. E finaliza que o CAL deu menos 6.541,33, onde o valor atual ele deu menor que zero, ele deu um valor negativo, claramente. O que é que isso significa? Que a receita da empresa ela não cobre as despesas. Então, isso aí lembrando que é em consideração a taxa mínima de atratividade de 15%. Então, o que é que acontece? Não necessariamente a empresa vai ficar gerando esse rendimento negativo sempre. Pode ser que com mais um período maior de tempo aconteça a lucratividade, mas até os 10 anos não é um negócio vantajoso. Aí, com relação ao valor atual, ou então valor presente líquido, temos a soma das parcelas futuras, descontadas as taxas de juros, e elas são transformadas sempre no valor presente. Então, o que acontece? Se der um valor positivo, o VA significa que entrou o dinheiro, além da expectativa, certo? Porque é sempre em relação à TMA. Se der um valor negativo, significa que o negócio está perdendo dinheiro. E se der um valor nulo, significa que o empreendimento rende a mesma coisa que a TMA. Aí, vamos lá.
Na fórmula é pego o valor presente e somado todas as parcelas, incluindo o valor futuro, onde todas as parcelas são transformadas para o valor presente, começando no período 1 até o período 9, e o valor futuro, que é o ano 10, ele é passado do futuro para o presente, ou seja, tudo transformado para o presente. Lembrando que é sempre para uma TMA de 15%. Então, aplicando todas as fórmulas de acordo com o triângulo de equivalência, foi encontrado que o VA deu menos R$ 24.080,96, ou seja, com um VA menor que zero, claramente, significando que o negócio não é um bom investimento. Para a taxa interna de retorno, que é o TIR, ele aponta se acontece um retorno real com relação ao investimento, analisando o fluxo de caixa. Lembrando que continua sendo sujeito a um determinado período, nesse caso vai ser do período 0 até o período 10, que são 10 anos de rotatividade, e a taxa de juros, nesse caso, é o que ele descobre. Então, nós temos que, se ele for maior que o TMA, significa que o investimento ele tem uma rentabilidade boa, foi atingida. Se ele for igual à taxa mínima de atratividade, o investimento ele não gera lucro e também não gera prejuízo. É tipo uma troca de dinheiro. E se ele for menor que a taxa mínima de atratividade, o negócio ele gera prejuízo. Aí, primeira coisa, para encontrar o TIR, é aplicado que o VA, o VA tem que ser igual a zero. Então, tem duas possibilidades para identificar esse valor. O primeiro é por interpolação linear e a segunda possibilidade é por tentativa e erro. O melhor meio, interpolação linear. Então, como até agora os investimentos para uma taxa mínima de atratividade de 15%, eles deram errado, né? Deram que a empresa não tinha rentabilidade. Então, decidi fazer a interpolação com 10%, para ver se o TIR é um valor entre esses dois valores. Se não desse certo, teria que aplicar um intervalo maior. Então, por hipótese, nós sabemos já que o VA, o valor atual de 15%, foi menos R$ 24.080, menos R$ 24.080,96, e falta calcular o VA para a taxa de 10%. Então, calculando esse VA, a mesma coisa, transformando tudo para o valor presente. Então, foi feita a passagem das parcelas para o valor presente, começando do período 1 até o período 9, todo sujeito à taxa mínima de atratividade de 10%. E, por fim, o valor futuro também foi transformado para o valor presente. No período 10, também há uma taxa de 10%. Aplicando as fórmulas do triângulo de equivalência, foi encontrado um VA de 109.309,97, valor bem positivo. O que isso significa que o negócio, ele com 10% da taxa mínima de atratividade, viraria um negócio que geraria lucro. Aí, seguindo, fazendo a interpolação dos 10% para os 15%, nós transformamos aqui em coeficientes, fazemos a subtração entre os dois valores. Ao mesmo tempo, nós utilizamos o valor atual dos 10% e dos 15%, que já foi calculado, e calculamos a taxa, o TIR, menos os 15%, também transformado em coeficiente, e interpolando com o valor atual menos o VA dos 15%. Fazendo a regra de 3 aqui, fazendo as multiplicações, e sabendo que o valor de VA é zero, ao substituir tudo aqui, nós encontramos que a taxa ela deu 13,58%. O que é que isso significa? Que, como deu um valor inferior ao TMA, significa que o investimento não tem rentabilidade, ou seja, ele é totalmente inviável. E ao longo do tempo, ele gerará muito prejuízo. Com isso, não é um bom investimento e não deve ser aceito. Com relação ao TRI, que é a taxa de retorno incremental ou de investimento, ele não foi considerado porque não tem mais de uma alternativa de investimento inicial, foi apenas analisado uma hipótese. Aí, com relação à melhor alternativa e a justificativa, pelo método do CAL,
O TMA de 15% por 10 anos deu um valor negativo, que mostra a inviabilidade de se aplicar esse investimento. Pelo método do valor atual, também aplicada a taxa mínima de atratividade de 15%, foi encontrado menos R$ 24.080,96, que também mostra que não é um bom investimento. E se compararmos o VA com o CAL, claramente o CAL viraria a melhor opção, porque é mais positivo do que o VA. Agora, se levar em consideração pelo método TIR, que é a taxa interna de retorno, deu 13,58%, também mostra que não é um bom negócio para se investir, e o método TRI não foi levado em consideração. Por fim, foi levado com relação à viabilidade do projeto ser a melhor forma de investimento no mercado atual, apesar de ser um negócio de venda de comidas, que seria algo na expectativa de ser autorrentável e ter uma saída forte no mercado, uma ótima adesão de clientes, foi visto que esse plano de negócios ele não é viável, ele não gera lucros, e mesmo adotando um TMA considerável, talvez a única forma de reverter esse quadro seria adotar um TMA mais baixo ou então refazer a partir da receita da empresa, aderir a um valor maior das marmitas, mas não foi feita essa conta, ficando para uma outra oportunidade. Obrigada. Fim da apresentação.